Ao retornar para casa, ainda no ônibus em direção ao seu bairro, Kim percebeu o telefone vibrando com uma notificação. Ele rapidamente pegou o celular e viu que era uma mensagem do banco. O texto informava sobre uma transferência de $14.000 feita por Jae Kyung, representando o seu primeiro pagamento. Enquanto olhava para a tela, Kim refletia que aquele dinheiro seria suficiente para cobrir o tratamento da avó, além dos juros dos seus empréstimos. Sabia que não sobraria muito, mas pela primeira vez conseguia abater uma boa parte daquela dívida acumulada. Imaginava então que, continuando nesse ritmo, logo conseguiria alcançar os juros. No entanto, se quisesse quitar também o valor principal do empréstimo, se questionava por quantos anos ainda precisaria continuar trabalhando para Jae Kyung. Um suspiro profundo escapou, quando sentiu o peso de uma vida bem mais difícil do que pensava. Ao descer do ônibus, Kim seguiu pelas ruas do bairro, distraído ao mexer no telefone. Foi nessa hora que notou uma ligação de um número desconhecido. Sem hesitar, atendeu, curioso para descobrir quem poderia ser. Do outro lado da linha, uma voz formal se apresentou dizendo ser da Associação de Reurbanização e perguntou se falava com o Sr. Kim. Após confirmar sua identidade, ele ouviu o questionamento sobre ainda não ter se mudado. De imediato, Kim parou, sentindo uma ponta de preocupação e perguntou o que estava acontecendo. O homem explicou que as demolições começariam na próxima semana. Aquilo o pegou de surpresa. Kim lembrou que, pelo que sabia, as obras estavam previstas para o ano seguinte, então questionou, surpreso, se não havia algum engano. O representante afirmou que vários avisos tinham sido enviados, informando sobre a antecipação do cronograma, tanto por mensagem quanto por e-mail, e quis saber se Kim não tinha visto nenhum deles. Percebendo o quanto tinha se afastado das próprias mensagens e e-mails na correria dos últimos dias, Kim sentiu o pânico e nervosismo crescerem. Ainda tentou argumentar sobre a mudança repentina e questionou de que maneira seria possível arrumar as malas e sair assim tão rápido. No entanto, o homem manteve o tom impessoal e deu o último aviso. Kim era o último morador daquele local. Se não desocupasse até o final da semana, a alternativa seria levar a situação para a justiça. Pediu então, de modo firme, que liberasse a casa antes que os problemas aumentassem. Olhando à sua volta, Kim notou que todas as casas do bairro estavam marcadas com um X vermelho, evidenciando que já não havia mais ninguém morando por ali. Sem saber o que fazer, pediu ao representante que aguardasse para que pudesse encontrar uma solução, mas logo ouviu o silêncio abrupto do telefone sendo desligado. As dificuldades só pareciam se acumular para Kim, e receber aquela notícia inesperada tornou tudo ainda mais complicado. Sabia que não tinha um novo lugar para onde ir, e lidar com esse problema de forma tão repentina estava sendo praticamente impossível. Enquanto subia as escadas de casa, a preocupação dominava seus pensamentos, tentando traçar algum plano. O tempo parecia curto demais, e o pagamento que esperava ainda levaria 3 semanas para cair. A lembrança dos momentos vividos naquele lar com a avó tomou conta de sua mente. Vieram à tona as imagens de quando era menino, quando a avó lhe surpreendeu com um pão doce e juntos cantaram parabéns, improvisando uma festa singela. O coração de Kim batia mais forte, envolvido por uma súbita tristeza, e ele pensava no quanto aquilo significava. Mais do que perder uma casa, sentia que estava ficando impossibilitado de cumprir a promessa que fez de retornar com a avó assim que ela melhorasse. Ao chegar à porta, começou a destrancar, mas foi interrompido de repente. Um forte baque soou, causado por um bastão sendo golpeado contra a porta, impedindo-o de entrar. No instante seguinte, percebeu com um arrepio que se tratava dos agiotas que costumavam rondar sua vida com ameaças. O homem que liderava o grupo se aproximou, com um tom de voz irônico, comentando sobre a dificuldade de encontrá-lo ultimamente e dando a entender que desconfiava de sua ausência, como se ele estivesse cogitando fugir da cidade. Diante da situação, Kim reuniu coragem para perguntar o motivo daquela visita, mencionando que havia cumprido com o prazo de pagamento acordado. O homem, mantendo o mesmo tom debochado, reconheceu o pagamento dos juros, mas sugeriu que isso, por si só, ainda não resolvia tudo. De repente, um golpe violento atinge o rosto de Kim, derrubando-o imediatamente ao chão. O líder da gangue, visivelmente irritado, não esconde o desconforto ao questionar de onde Kim havia tirado todo o dinheiro para quitar a dívida de uma só vez, demonstrando suspeita e preocupação com a origem daquela quantia.
Os criminosos pareciam desconfiar de algo ilegal, temendo possíveis complicações para seu próprio grupo. Com a voz trêmula de medo e sentindo a intensa dor do golpe, Kim tenta se explicar, dizendo que havia conseguido ganhar aquele dinheiro, mas nota que sua resposta não convence. O líder da gangue, incrédulo, logo rebate, insinuando que, se aquele tipo de oportunidade fosse tão fácil assim, já teve feito o mesmo há muito tempo. Na tentativa de evitar apanhar mais, Kim suplica por compreensão, reforçando que tudo é legal e prometendo conseguir o pagamento do próximo mês também. O chefe do grupo, com uma expressão ameaçadora, faz questão de lembrar que, caso tudo não estivesse realmente dentro da lei, iriam atrás da avó de Kim, uma ameaça clara, mas dita de um modo quase casual. A tensão aumenta quando um dos comparsas aproveita para debochar de Kim, zombando da sua situação e insinuando que ele deveria ter se esforçado desse jeito antes. Em um gesto de falsa gentileza, o chefe dá alguns tapinhas no rosto de Kim e reforça que espera que ele continue se esforçando, numa ameaça disfarçada de incentivo. Antes de partir, como uma última demonstração de poder, o líder não hesita em desferrar outro golpe forte em Kim, seguido por outros ataques, deixando-o caído no chão, sem reação, marcando mais uma vez a ameaça que pairava sobre sua vida. Na manhã seguinte, a atmosfera na academia estava tranquila quando o treinador conversava de modo descontraído com um dos lutadores. Kim chegou atrasado, esboçando um sorriso e usando um tapa-olho, cumprimentando a todos com um bom dia e se desculpando pela demora. O novo acessório imediatamente chamou a atenção. Em pouco tempo, tanto o lutador quanto o treinador se aproximaram com expressões preocupadas, ansiosos para saber o que tinha acontecido. Para evitar explicar a verdade sobre sua relação com os gangsters, Kim inventou uma desculpa, dizendo que havia apenas tropeçado nos degraus. O treinador pareceu aceitar a resposta, mas seu olhar deixava claro que não acreditava totalmente na história. Apesar da preocupação, preferiu apoiar a mentira de Kim, guardando seus verdadeiros pensamentos para si. Qualquer um poderia perceber que aquela ferida dificilmente era resultado de uma simples queda. De um canto do ginásio, Jae-kyung logo notou a presença de Kim, usando o tapa-olho. Mesmo sem dizer nada de imediato, Jae-kyung observou em silêncio, deixando entrever uma pontada de preocupação. No entanto, mantendo sua postura rígida, falou em tom firme e aparentemente insensível, lembrando Kim da luta que se aproximava e aconselhando que tomasse mais cuidado. Kim apenas assentiu, acostumado ao jeito de Jae-kyung. O treinador, por sua vez, não disfarçou o incômodo com a atitude de Jae-kyung e resmungou alto, irritado com o comportamento considerado rude do lutador, prometendo para si mesmo que um dia ainda teve uma conversa séria com ele. Kim, silencioso, refletiu sobre a reação de Jae-kyung, sem esperar nenhum tipo de preocupação explícita. Achava apenas que precisava encontrar um jeito de se aproximar e conversar com ele. Horas depois, o treinador anunciou um breve intervalo, lembrando a todos da importância de alongar e se alimentar antes do treino noturno. Durante esse tempo de descanso, Kim dirigiu-se à sala de massagem para cuidar da recuperação de Jae-kyung, que havia terminado um treino exaustivo. Enquanto alongava as pernas do lutador, Kim dava instruções para que ele pudesse relaxar melhor. Por dentro, Kim sentia o nervosismo crescer. Precisava pedir um adiantamento, mas não sabia como abordar o assunto, ainda mais depois de já ter feito esse tipo de solicitação recentemente. Conhecendo o temperamento de Jae-kyung, hesitava, o coração acelerado. Depois de reunir coragem e engolir em seco, Kim chamou Jae-kyung pelo nome e, de modo hesitante, pediu se seria possível adiantar o pagamento do mês seguinte. O pedido surpreendeu Jae-kyung, que franziu as sobrancelhas sem acreditar no que ouvia. Kim, percebendo a surpresa, tentou explicar. Contou que precisava se mudar de casa de repente e prometeu que aquela seria a única vez em que pediria algo assim de última hora. Jae-kyung então se levantou, rindo de forma irônica, deixando claro que não via sentido no pedido. Questionou se Kim realmente já havia gastado todo o dinheiro e reclamou, sugerindo que não estava ali para servir de caixa eletrônico. A expressão de Jae-kyung mudava rapidamente, mostrando irritação e até um pouco de ofensa diante do pedido. Kim, sentindo-se cada vez mais nervoso, esforçava-se para se explicar, reconhecendo como aquela situação poderia soar errada. Num gesto desesperado, Kim acabou se ajoelhando diante de Jae-kyung, deixando claro que estava disposto a fazer qualquer coisa para compensá-lo. A voz falhava enquanto revelava toda a sua urgência, mostrando que aceitaria qualquer condição imposta,
contanto que recebesse a ajuda de que tanto precisava. As lágrimas brotaram nos olhos de Kim, e ele não conseguiu disfarçar o corpo trêmulo, encarando Jae-kyung como quem implorava por um pouco de compaixão. A situação era grave. Sabia que sem aquele dinheiro, tanto ele quanto a avó enfrentariam sérios problemas, correndo até mesmo o risco de perderem a casa onde moravam. Diante daquela cena, Jae-kyung ficou visivelmente surpreso com a intensidade do desespero estampado no olhar de Kim. Uma pontada de desconforto surgiu dentro dele, mas ao observar o jeito vulnerável de Kim, tudo o que conseguia pensar era no quanto ele parecia patético naquela posição. Apesar disso, acabou cedendo à situação e decidiu conceder o adiantamento pedido. No entanto, esse leve traço de compreensão não permaneceu por muito tempo. Logo em seguida, Jae-kyung agarrou Kim pela camiseta e, aproximando o rosto do dele, deixou escapar um sorriso, trazendo de volta atenção ao ambiente. Mais tarde, Kim seguiu direto para o apartamento de Jae-kyung. A lembrança do convite para experimentar algo novo ainda rondava seus pensamentos e acabava deixando Kim levemente apreensivo. Já acomodado em um puff no quarto, ele permitiu que a ansiedade tomasse conta das ideias, tornando inevitáveis as suposições sobre o que poderia acontecer. Sem conseguir evitar, Kim pensava em possibilidades e tentava se preparar para qualquer situação, enquanto o incômodo das dores causadas pela briga com os gangsters da noite anterior ainda se fazia presente em seus braços. Apesar disso, ele tentava se convencer de que era necessário suportar tudo aquilo. O ambiente ficou em silêncio por um breve momento, até que Jae-kyung surgiu novamente, agora segurando uma garrafa de vinho. Ele se aproximou e ofereceu a bebida para Kim, comentando que, mesmo recebendo muitas garrafas de presente, não costumava beber tanto, ao contrário de Kim, que parecia apreciar uma taça ocasionalmente. Antes mesmo que tivesse tempo de responder, Kim viu sua taça sendo preenchida pelo vinho. Ficou surpreso, pois era a primeira vez que Jae-kyung lhe oferecia uma bebida, mas apesar do estranhamento, aceitou. Assim que provou, logo percebeu o quanto o vinho era forte, mas seguiu bebendo devagar. Em seguida, Jae-kyung lançou uma pequena caixa sobre o estofado, dizendo que seria bom ter um pouco de álcool no sangue. O objeto chamou a atenção de Kim, que, ainda confuso com a situação, indagou sobre o conteúdo da caixa. Jae-kyung então explicou que alguns de seus antigos parceiros haviam deixado brinquedos para trás, mas aquele em específico nunca fora utilizado, já que ninguém demonstrara interesse em experimentar. Kim, sem compreender direito, deixou a curiosidade tomar conta e perguntou de forma inocente como deveria usar o tal brinquedo. Diante da pergunta, Jae-kyung sorriu de maneira discreta, deixando claro que Kim logo descobriria. Após alguns minutos, os dois já descansavam lado a lado na cama. Quando Kim percebeu do que se tratava o tal brinquedo, um susto percorreu seu corpo. Aquilo parecia ser demais para ele, e não se sentia preparado para lidar com a situação. Enquanto pensava em recusar, o olhar firme de Jae-kyung se fixou nele. Em silêncio, Jae-kyung tampou sua boca, lembrando de maneira clara o combinado daquela noite. Não haveria espaço para reclamações, e Kim deveria resistir. Para Kim, a sensação causada pelo objeto estava longe de ser agradável. No entanto, de maneira confusa, algo diferente se manifestava dentro dele. Mesmo tentando ignorar, o próprio corpo reagia de uma forma inesperada, como se demonstrasse um certo interesse, apesar do desconforto. Por mais que tentasse disfarçar, Jae-kyung já havia percebido a reação de Kim, o que despertou nele um ânimo ainda maior. Sem conseguir esconder, Kim deixou escapar uma reclamação, a voz levemente trêmula expressando sua resistência. Jae-kyung, por sua vez, reagiu com um sorriso discreto, demonstrando que estava se divertindo com a situação. No dia seguinte, as primeiras luzes da manhã atravessavam o quarto quando Kim acordou lentamente, ainda atordoado. Jae-kyung, já de pé, não poupou energia ao exigir que ele levantasse, avisando de forma direta sobre o novo dia que já começava. Kim se levantou devagar, ainda tentando entender se Jae-kyung já havia terminado tudo o que precisava. Sem muita paciência, Jae-kyung atirou uma toalha na direção dele e deixou claro que a noite já tinha acabado há tempos, ordenando que Kim saísse dali. Lembrou ainda que precisava cuidar da própria rotina matinal e não aceitaria que Kim ficasse deitado como se nada tivesse acontecido. Kim levantou-se aos poucos, sentindo a indiferença de Jae-kyung ficar ainda mais evidente.
Já irritado, Jae-kyung criticou a falta de disposição de Kim, dizendo que ele não tinha passado nem da primeira rodada, questionando como alguém tão fraco ainda podia esperar por algum adiantamento. Antes que pudesse continuar, um barulho repentino interrompeu suas palavras. Ao tentar se levantar, Kim acabou caindo no chão, incapaz de ficar de pé. O cansaço da noite anterior, somado às dores da briga com os gangsters, não permitiu que ele mantivesse as forças. Surpreso ao ver Kim desmaiado, Jae-kyung apenas resmungou, demonstrando seu descontentamento diante da cena. Após algum tempo, Kim permanecia inconsciente, deitado na cama, enquanto um médico de confiança de Jae-kyung realizava um exame detalhado. O profissional avaliou cuidadosamente as mãos e os olhos do rapaz, mas ao retirar o lençol, notou que o corpo de Kim estava coberto por hematomas arroxeados. A cena provocou um choque imediato no médico. Imaginando que aquelas lesões tivessem sido causadas pelo próprio Jae-kyung, o doutor, tomado pela indignação, não conseguiu disfarçar sua reprovação diante do lutador. Jae-kyung, irritado com a acusação, apressou-se em deixar claro que não era o responsável pelas marcas no corpo de Kim. Na verdade, aquelas feridas eram resultado de uma agressão sofrida pelas mãos de agiotas. Mesmo assim, preocupado, o médico questionou por que Jae-kyung preferiu chamá-lo ao invés de levar Kim diretamente a um hospital, considerando a gravidade do estado do jovem. Jae-kyung, impaciente, explicou que expor a situação num hospital só geraria rumores negativos, especialmente por sua fama. Não queria ver manchetes sensacionalistas envolvendo seu nome. Diante da justificativa, o médico compreendeu, mas manteve o foco na saúde de Kim. Observou que o rapaz apresentava sinais evidentes de exaustão extrema e ressaltou a necessidade de exames mais completos para entender melhor o quadro. Notou ainda que nenhum dos machucados havia recebido o tratamento adequado e destacou que, em circunstâncias como aquela, o repouso era fundamental. Além disso, identificou sintomas de desnutrição e se entristeceu pelo fato de alguém tão jovem estar naquela condição. Surpreso com o diagnóstico, Jae-kyung questionou se era mesmo possível que Kim estivesse desnutrido naquela idade. O médico, experiente, confirmou que isso poderia acontecer e recomendou que Kim se alimentasse bem e realizasse os exames necessários o quanto antes, reforçando que prevenir sempre seria melhor do que remediar. O médico voltou a examinar Kim com minúcia, deixando transparecer certa curiosidade. Enquanto olhava para o jovem desacordado, não disfarçava um interesse quase divertido sobre o motivo que teve levado Jae-kyung a se envolver com alguém como ele. Pensava alto sobre como fazia tempo que não via alguém tão bonito aparecer e se perguntava de onde Jae-kyung havia encontrado um rapaz tão peculiar, insinuando lugares e possibilidades conhecidas por ambos. A resposta de Jae-kyung veio de imediato, carregada de irritação. Ele deixava claro que sua vida pessoal não era da conta do médico, interrompendo qualquer especulação. Mesmo diante da reação pouco amigável, o doutor tentava se justificar dizendo compreender os gostos exigentes de Jae-kyung. Ainda assim, demonstrava preocupação sincera com a condição física de Kim. Comentava que, diferente de outros, aquele jovem parecia frágil, deixando uma sugestão de que cuidar com mais carinho e delicadeza poderia ser importante naquela situação. Entre gestos e toques de leveza, buscava passar seu conselho a Jae-kyung, mesmo percebendo que suas palavras não eram bem recebidas. Não demorou para Jae-kyung perder a paciência e fazer uma ameaça velada, sugerindo que o médico deveria manter discrição se não quisesse se prejudicar. O médico, surpreso, recuava rapidamente e mostrava preocupação em não perder sua posição, encerrando a conversa de forma apressada. Antes de sair, fazia questão de reforçar que Kim precisava de repouso e de uma boa alimentação, além de sugerir que Jae-kyung deveria lhe fazer companhia. Com a saída do médico, Jae-kyung permaneceu alguns instantes em silêncio ao lado da cama. Observava Kim, pensativo, tentando decidir qual seria a melhor forma de ajudar o rapaz naquele momento delicado. Depois de um tempo, Kim despertou aos poucos, sentindo o corpo pesar enquanto o suave brilho dourado do pôr do sol atravessava a janela. Ele esfregou os olhos, ainda meio grogue, e aos poucos percebeu que Jae-kyung estava ali, parado ao seu lado, observando-o com aquele olhar sério e inabalável de sempre. Só então Kim se deu conta de que ainda permanecia na casa de Jae-kyung. Num impulso, sentou-se rapidamente na cama.
mas uma forte dor se espalhou por todo o corpo, fazendo seus músculos estremecerem. Jae-kyung continuava impassível, sem demonstrar surpresa pelo estado de Kim. Perguntou de modo direto se ele se lembrava do momento em que tinha desmaiado, lembrando-o de que havia acordado como alguém que dormiu por horas a fio. A notícia trouxe um choque silencioso a Kim, que soube então que realmente havia desmaiado. Sem saber muito como reagir, demonstrando certo constrangimento, ele admitiu, quase pedindo desculpas como já fez em outra ocasião. Diante daquela resposta, Jae-kyung soltou um leve suspiro, aparentemente pouco interessado em conversas longas. Mandou apenas que ele se vestisse e o acompanhasse, em tom prático e firme. Mesmo sem entender muito bem, Kim apenas assentiu e obedeceu. Quando chegaram à cozinha, Jae-kyung começou a preparar uma refeição simples e saudável. Pediu que Kim se sentasse à mesa e logo colocou à sua frente um prato com verduras, salada e frango, exatamente como o médico havia recomendado anteriormente. Sempre mantendo o jeito sério, sentou-se também, deixando claro que Kim deveria comer tudo, já que logo Jae-kyung precisaria sair para um treino à noite. Kim ficou algum tempo estático, mal acreditando no que via. Surpreso e nervoso, tentou entender por que Jae-kyung, de repente, se dera ao trabalho de cozinhar para ele. Mesmo sem dizer nada, mostrava a dúvida no olhar. Quando Jae-kyung notou a hesitação de Kim, reforçou a ordem, querendo saber se havia algum problema com a comida. Prontamente, Kim negou que quisesse outra coisa e agradeceu, começando a comer, enquanto ainda lidava com o desconforto e o constrangimento. No decorrer da refeição, Jae-kyung fez questão de ressaltar em tom levemente impaciente, mas de forma clara, que Kim precisava cuidar melhor de si. Comentou que não esperava grandes feitos dele, mas era essencial que conseguisse acompanhar o próprio ritmo, evitando novos desmaios. Mesmo com a fala seca, era possível perceber um pequeno traço de preocupação embutido em suas palavras, como se, de certa forma, estivesse cuidando à sua maneira. A surpresa de Kim foi evidente, mas logo ele encontrou energia para garantir que fez o máximo, respondendo com ânimo renovado diante da cobrança. Jae-kyung então lembrou de que precisava descansar para a luta importante que teve naquela semana, avisando que voltaria a procurá-lo antes disso e que adiantaria o pagamento referente ao próximo serviço. Queria saber também sobre a mudança de Kim, que respondeu que tentaria resolver tudo até sexta-feira. Antes de sair, Jae-kyung reforçou mais uma vez que Kim não deveria deixar que nada atrapalhasse a luta. Ao ouvir, Kim demonstrou determinação silenciosa, disposto a se esforçar da melhor forma possível. Kim continuou a comer, mas não conseguia deixar de sentir o quanto aquela situação lhe parecia estranha e fora do comum. Cada garfada trazia à tona pensamentos confusos, já que, até o momento, tudo parecia surreal para ele. Na noite anterior, Jae-kyung tinha sido ríspido, mas agora havia preparado uma refeição especialmente para ele. Algo difícil de assimilar. A sensação de estar sonhando não o abandonava, e ele tentava entender o que poderia ter acontecido enquanto dormia. Apesar disso, notava como a comida caseira estava saborosa, o que o fazia lembrar que já não experimentava algo assim há muito tempo. Nos últimos meses, a alimentação de Kim se resumira a fast food e pratos de rua, razão pela qual sua saúde vinha se deteriorando. Por tanto tempo, havia se esquecido do sabor acolhedor de uma refeição nutritiva feita em casa. Mais adiante, já na semana da grande luta, o clima estava carregado de expectativa. O combate entre Joo Jae-kyung e Randy Booker havia sido anunciado, movimentando a academia. Ao chegar, Kim reparou que o local estava mais vazio do que de costume, com poucos lutadores treinando. O ambiente silencioso lhe chamou a atenção, levando-o a pensar que o esvaziamento era consequência da ansiedade pela luta importante. Enquanto caminhava pelo espaço, percebeu que alguns dos presentes assistiam a um vídeo no celular e faziam comentários animados. Aproximando-se, cumprimentou os colegas, que o receberam com cordialidade e logo o convidaram para ver o que assistiam. O vídeo mostrava Randy Booker, o adversário de Jae-kyung, falando em outra língua. Mesmo sem compreender exatamente as palavras, era possível notar as provocações e ofensas direcionadas a Jae-kyung, com gestos debochados e uma atitude desrespeitosa. A reação dos lutadores foi imediata. Batata, um dos companheiros, demonstrou irritação diante das provocações de Randy, defendendo Jae-kyung com convicção.
Enquanto isso, outro lutador ressaltou o perigo da luta que estava por vir, lembrando que Randy havia avançado rapidamente de nível justamente por quase ninguém conseguir superá-lo. Isso fazia com que Jae Kyung parecesse ainda mais intimidador naquele dia. O grupo inteiro exalava uma mistura de apreensão e entusiasmo, como se todos também fossem subir ao ringue junto com Jae Kyung. Kim não conseguia afastar a preocupação que rondava seus pensamentos sobre Jae Kyung. Na noite anterior, como de costume em vésperas de luta, ele tinha passado a noite na casa de Jae Kyung. Pela manhã, enquanto se arrumava para partir, deixou transparecer sua preocupação ao perguntar ao lutador se realmente não precisaria dele no dia seguinte. Jae Kyung, sem sequer se virar, apenas reforçou que não precisava de ajuda naquela luta. Enquanto se lembrava dessas palavras, Kim suspirou em silêncio e refletiu consigo mesmo, afastando-se dos outros lutadores. Ainda era o fisioterapeuta pessoal de Jae Kyung, mas decidiu confiar, mesmo que meio receoso, no que tinha ouvido. Se Jae Kyung garantira que estava tudo bem, provavelmente era verdade. Naquele momento, os treinadores começaram a conversar entre eles. Um deles quis saber se Jae Kyung e os colegas já tinham seguido para Busan, ao que outro respondeu que sim. Explicou ainda que, quase sempre, as lutas de Jae Kyung aconteciam na Coreia, já que ele possuía fama suficiente para atrair até ligas estrangeiras. A luta naquele dia estava marcada para as 4 horas, em Busan. De repente, o telefone de Kim vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era o treinador Park. Ele atendeu rapidamente e, do outro lado da linha, o desespero tomava conta da voz do treinador, que implorava por ajuda e alertava que a condição de Jae Kyung não era boa, pedindo para que o fisioterapeuta fosse imediatamente até o local. Surpreso com a urgência e preocupado com Jae Kyung, Kim não hesitou. Encerrou a ligação e, sem pensar 2 vezes, saiu em disparada rumo à arena.